Ferro, professora de Cake Design, e vou mostrar para vocês agora uma modelagem de um coelhinho 2D que tem um efeito 3D. Para fazer esse coelhinho, a gente vai precisar de pasta americana, vamos precisar de um lápis, um pedaço de papel manteiga, um pincel, estecas de silicone ou pincéis marcadores, a gente encontra em qualquer loja de artes, papelarias e na internet também. Eles são muito bons para fazer esse tipo de modelagem porque a gente consegue riscar a pasta americana sem ela ficar cortada. A gente vai usar também uma esteca normal de plástico e um estilete. Além disso, a gente vai usar os corantes, um corante preto para fazer o olhinho, a gente vai usar um corante branco para fazer o ponto de luz no olho, um corante amarelo, esse aqui da Mix Champanhe, aveludado, um corante branco em pó, e esse corante que é um corante perolado com um pouquinho de corante cor-de-rosa, que eu misturei para fazer essa cor para a gente pintar a orelhinha do nosso coelho. Eu não tenho um cortador de coelho, então eu peguei uma imagem na internet e desenhei num papel manteiga. E aí a gente consegue transferir essa imagem para a pasta americana usando um lápis, um grafite. O grafite, ele é atóxico, então a gente pode usar ele sem problema na confeitaria. Eu não posso usar lápis coloridos, porque os lápis coloridos têm alguns metais pesados. Então, para eu transferir essa imagem aqui para minha pasta americana, eu abri minha pasta americana aqui, e eu vou transferir essa imagem que eu fiz com lápis para a pasta. Então, eu coloco ela aqui sobre a pasta e vou raspar com a minha esteca. Toda marcação de lápis que eu fiz, eu marco. Eu posso fazer isso sempre que eu não tiver um cortador da figura que eu quero fazer. Então, eu faço com lápis e depois esfrego aqui. E aí, eu consigo transferir a imagem para a pasta americana. E agora, com a ajuda de um estilete, eu posso cortar aqui em volta toda a pasta e ter o molde certinho do meu coelho. Agora, com o coelho já cortado, a gente vai fazer umas marcações. Por exemplo, aqui, que é onde é o rabinho do coelho, então a gente marca. Eu quero que o rabinho deles fique saltado. Então, nessa partezinha aqui, que fica perto do coelho, eu vou fazer perto do rabinho, eu vou rebaixar. Eu quero que ela fique baixa para dar a impressão de que o rabo fica alto. Então, vou dar uma rebaixadinha aqui. Outra coisa que eu quero que apareça bem são as orelhas. Então, eu vou dar uma rebaixadinha aqui também. Aqui eu tenho uma patinha do coelho, que ela tem uma perna e depois vem a pata dele. Então, aqui eu vou só marcar um pouco melhor. E esse pedacinho aqui, eu vou tirar. No outro eu deixei como se fosse uma barriguinha. Ó, ficou como uma barriga embaixo. Mas esse aqui eu vou tirar esse pedacinho. E aqui a gente dá uma arredondadinha. Então, aqui ficou a patinha do coelho. Aqui na cabeça eu também vou marcar. Então, eu posso marcar aqui, arredondadinho. E também posso saltar um pouco a cabeça, abaixando um pouco essa parte da pasta aqui. Certo? Além disso, eu posso fazer mais uma marcação aqui para separar o quadril do dorso. E posso fazer texturas no meu coelho. Então, eu vou usar essa esteca de silicone, mas é a mesma coisa de eu usar essa daqui. Só que essa daqui a gente pode
acaba cortando a pasta se fizer com muita força. Mas como a pasta tá grossinha, não tem esse risco. E essa daqui, aqui eu vou fazer numa outra direção, para parecer que é diferente. Aqui na perninha do coelho também. Vou fazer numa direção diferente. E aqui eu vou marcar o centro da orelha e também dar uma textura aqui na lateral da orelha. Além disso, tem o rabinho. O rabinho eu vou dar um outro tipo de textura. Vou fazer bastante pontinhos para ele parecer bem fofinho. E aqui na cabeça, eu vou colocar umas texturas como se tivesse vindo do nariz arredondado. Falando em nariz, o narizinho vai ser uma bolinha que a gente vai colar aqui na pontinha do focinho dele. Vamos fazer a boquinha do coelho também. Então, assim, ficaram as texturas do coelho. Para eu fazer a boquinha do coelho, eu vou cortar a boquinha dele bem aqui embaixo. E vou tirar um pedacinho aqui. E vou fazer um dentinho, porque o coelho tem um dentinho grande, né? Então, marquei aqui o dente e vou tirar um pedacinho aqui pra dentro. Tirar esse pedacinho aqui. Pronto, vou marcar também o olhinho dele. Agora, a gente vai pintar esse coelho para ter um efeito. Esse coelho aqui tá igualzinho àquele coelho ali, só que aquele tá pintado e esse daqui não tá pintado. Então, a gente vai pintar para realçar todas essas cores. Eu vou usar esse mesmo papelzinho aqui que eu usei para desenhar o coelho. Vou pegar um pouquinho de corante cor-de-rosa, esse que eu misturei. Vou colocar aqui, vou tirar o excesso do meu pincel. Sempre é bom tirar o excesso. E aí, vou pintar aqui a orelhinha do coelho. Além da orelha do coelho, com essa mesma cor, mas vou tirar mais ainda o excesso do pincel, vou fazer uma bochechinha aqui no nosso coelho. O rabinho dele eu também quero que fique cor-de-rosa, mas eu quero que fique mais claro do que essa cor que a gente colocou. Então, eu vou pegar um pouco do pó branco e vou colocar aqui junto. E vou diluir um pouquinho esse rosa aqui. E vou pintar esse rabinho com essa cor que a gente acabou de preparar. Vou passar corante branco em todo o meu coelhinho. O corante branco não vai mudar a cor, mas ele vai realçar todos as marcações que eu fiz de textura no coelho. Agora eu vou colocar, eu esqueci de colocar um pouquinho de cor-de-rosa dentro da boquinha do coelho. Então, bem aqui dentro, eu vou colocar um pouquinho de cor-de-rosa. Agora, eu vou usar esse meu corante amarelado. Vou pegar um pouquinho dele, peguei muito até. Um pouquinho do corante amarelo. E vou diluir ele com um pouco de branco. E aí, com esse aqui, com esse tom, eu vou fazer a sombra do meu coelho. Por exemplo, aqui onde ele fica perto do chão,
vai ser um pouquinho mais escuro. E as patinhas dele vão ser um pouquinho mais escuras. Então, vou dar uma escurecida aqui. Agora, eu vou clarear um pouquinho mais esse tom que eu fiz, para eu fazer a sombra do coelho. Então, todos os lugares que eu quis rebaixar para que eles aparecessem mais, eu vou passar essa cor. Eu vou passar nessa divisão que eu fiz aqui, vou passar um pouquinho aqui entre a coxa, vou passar aqui em volta do rabinho, vou passar aqui também um pouquinho embaixo aqui do pescoço dele, o pescoço tem bastante sombra, e vou pôr um pouquinho aqui também na cabeça dele, e embaixo da orelha. Agora, a gente vai pintar o olhinho com esse mesmo pincel, vou tirar aqui o excesso, e vou pegar uma gotinha de corante preto. Vou molhar só aqui a pontinha do meu pincel. E vou pintar dentro desse buraquinho aqui que eu fiz. Agora é só colar o narizinho e aplicar sobre o bolo.